E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Redite. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, a mini funcionária tá aqui do meu lado e ela tá repetindo tudo que eu falo e também tá cantando as músicas, voz da cabeça dela aí. Galera, eu vou falar já da narração. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de ipar. Cala a boca! Pra quem não sabe, ipar é assim. Você curte o vídeo, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. É de graça, 3 vezes na semana. E já ajuda aqui o nosso amigo para ele entender que o meu conteúdo para você agrega valor. Para quem quiser receber notificações automaticamente no celular de quando eu postar vídeo, é só clicar no sininho aqui do meu canal, do meu canal. Assim que eu postar, já chega no seu a notificação para você em menos de 20 segundos. É bem rápido. Eu testei no meu outro canal e deu super certo. Gente, como eu sempre tenho que estar falando alguma coisinha diferente, eu vou falar para vocês do que eu comprei. A pele do meu rosto, quer dizer, toda a minha pele é bastante ressecada, sabe? Ó, aí eu comprei o Cicaplast. Todo ano eu acho que eu compro bastante. A última vez que eu comprei dele foi na Black Friday, ano retrasado, que eu comprei 4 potinhos desse. E eu paguei 30 e poucos reais. Um negocinho desse custa 70, gente. Eu comprei logo 4. Porém, foi acabar logo esse mês. Quando acaba o nosso produto de beleza, acaba tudo junto, né? Até minha progressiva que eu compro pra fazer em casa acabou também. Gente, tenho que repor tudo, mas é um pouquinho de cada vez. Pra você também que tem o cotovelo bastante ressecado também, joelho, calcanhar, ele ajuda muito, gente, ó. Ele é reparador também, você pode colocar também nas tatuagens depois que você fizer. Eu acho que é até indicado pelos tatuadores depois que você faz. Também na sua sobrancelha depois que você fizer micropigmentação. Ele é muito bom, eu super indico ele. Eu tenho que estar falando, para quem acompanha o canal há bastante tempo, mudou as diretrizes de comunidade, eu sempre tenho que estar falando alguma coisinha diferente pro nossa amiga que vê, gente, que meu conteúdo não é a mesma coisa, que todo dia eu tô postando alguma coisa diferente, tô postando também gameplays diferentes, eu tô sempre tentando renovar pra gente não ficar naquela mesma rotina, naquela sempre, sabe? Espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou parar de falar agora, porque senão, agora que eu peguei o gosto, eu não fico mais tendo crise de risos. Eu vou falar até depois de amanhã. Tchau! Meu namorado tinha um jeito curioso de avaliar o afeto. 5.000, ele dizia, para me beijar. 10.000, ele sorria de lado, para encostar em você. 20.000 por uma noite na minha cama, só eu e você. Ao longo de 5 anos, investi impressionantes 80 milhões de dólares nesse acordo. Por que, você pergunta? Porque seu rosto era o único bálsamo que aliviava o vazio doloroso deixado pelo homem que eu realmente amava, que agora era um fantasma nas minhas memórias. As pessoas tinham suas opiniões. Chamaram-me de patética, de caixa eletrônico ambulante, de vadia desesperada. Será que os sussurros deles me incomodaram? Nem um pouco. Eu sou Evis Harrington, eu declarava com um sorriso de canto. E eu tenho dinheiro para gastar. Mas tudo mudou quando a verdadeira filha dos Harrington decidiu voltar para casa. Assim, um aviso de transferência virou meu mundo de cabeça para baixo, exilando-me em Zurique. Senti um desejo desesperado de ver Silas uma última vez, torcendo contra todas as esperanças para que ele dissesse que sentiria minha falta. Mas o que eu vi em vez disso, partiu meu coração em milhões de pedaços. Mano, agora que a Evis está quebrada, quando você vai largar ela? A voz ecoando no quarto mal iluminado. Cara, ela literalmente te pagou para transar com ela. Quando você casar com ela, ela vai abrir as pernas e a carteira quando você quiser. Outro amigo acrescentou, risadas ecoando no ar como uma sinfonia cruel. Meu coração despencou. Então a voz de Silas cortou a risada, fria e sem qualquer calor. Casar com ela? Não, cara. Ela é só meu caixa eletrônico pessoal que faz o serviço. Exalei lentamente, o alívio me invadindo. Graças a Deus. Se ele realmente tivesse desenvolvido sentimentos por mim, isso teria sido um problema real. Porque o homem que eu enterrei há 5 anos de repente voltou para minha vida. E dessa vez, eu estava determinada a não deixá-lo escapar de novo. Eu não entrei. Em vez disso, virei-me de repente, pronta para ir embora. Mas então, ouvi o toque familiar que ele havia colocado para alguém especial, e isso me arrepiou. Shh! Disse suavemente aos amigos, a voz como uma carícia gentil. Fique aí, estou indo te buscar. Ele se movia com tanta urgência, tão rápido que mal tive tempo de me esconder. Quando finalmente me viu, congelou por um instante, e pude ver as engrenagens girando em sua mente. Ele deve ter pensado que eu tinha vindo arrastá-lo de volta para casa. Porque sim, no passado, eu tinha sido assim, grudenta. Voltarei cedo hoje à noite,
ele me garantiu, como se essa simples frase pudesse aliviar a turbulência que girava dentro de mim. Eu não respondi. Apenas assenti, sentindo o peso das palavras não ditas pairando entre nós. Afinal, estávamos indo na mesma direção. Silas tinha o paletó casualmente jogado sobre um braço, e parecia mais estressado do que eu jamais o tinha visto. Willa se perdeu nos subúrbios. O celular dela está quase descarregado. Preciso buscá-la. Você pode pegar um Uber, né? E assim, ele foi embora, deixando-me numa nuvem de confusão antes mesmo que eu pudesse responder. A urgência em sua voz me pareceu quase engraçada. Estávamos juntos há 5 anos, e eu nunca tinha pisado no carro dele. E Willa Sutton? Ela era uma estudante do 3º ano da faculdade dele. Alguém com quem ele já tinha ficado tantas vezes que eu já tinha perdido a conta há muito tempo. Quando finalmente voltei para o apartamento, encontrei Willa relaxando na sala, completamente alheia à minha presença. Ela devorava o bolo que eu havia feito com tanto esforço, no qual tinha colocado meu coração por horas. A cobertura estava espalhada pelo rosto como um projeto de arte infantil que deu errado. Silas a viu e sorriu, um sorriso impotente que fez meu estômago revirar, enquanto estendia a mão para limpar a bagunça açucarada da bochecha dela. Coloquei minha bolsa de lado com determinação. Fui até ela e peguei o prato de suas mãos, jogando todo o bolo no lixo com um movimento rápido. Willa recuou como se eu a tivesse atingido, escondendo-se atrás de Silas como um animal assustado. Ele se virou para mim, surpresa estampada no rosto, como se eu tivesse perdido completamente a sanidade. Qual é o seu problema? Ela não comeu o dia todo. É só um bolo. Eu te guardei um pedaço, não foi? A voz de Willa tremia enquanto ela gaguejava. Me desculpe, Avis. Eu vou comprar outro para você agora mesmo. A expressão de Silas escureceu, sombras rastejando sobre seu rosto. Ela é uma garota jovem, já é tarde e está chovendo muito lá fora. Você realmente gosta de deixá-la infeliz, não é? Com isso, ele saiu furioso atrás dela sem olhar para trás, sem perceber que meu cabelo ainda estava úmido da chuva. Olhei para os restos do bolo, meu dedo inconscientemente pegando um pouco de glacê. Provei, deixando a doçura permanecer na minha língua. Então, com um suspiro, liguei para um serviço de limpeza para resolver a bagunça e fui para a cama. Por volta da meia-noite, senti a cama afundar ao meu lado, o calor dele me envolvendo como um cobertor familiar. Silas murmurou baixinho. Você é tão criança. Ficar com ciúmes à toa. Você a fez correr na chuva, mas dorme feito um bebê. Eu sei que esse bolo era para o nosso aniversário de 5 anos. Ele disse com amargura na voz. Mas vamos lá. Alimentar alguém que está passando fome é muito mais importante do que algum gesto romântico sem sentido, não acha? Como se em resposta, o braço dele envolveu minha cintura, puxando-me para mais perto. Mas tudo em que eu conseguia pensar era em como ele tinha limpado a cobertura do rosto de Willa, em como aquele momento parecia íntimo. Franzi a testa e afastei o braço dele, criando uma distância que parecia tanto necessária quanto dolorosa. Meus pais congelaram minhas contas, disse secamente, minha voz sem emoção. Não posso mais te pagar. O ar ficou denso de tensão, um silêncio pesado se instalando ao nosso redor. Então ouviu-se levantar abruptamente, vestindo-se com urgência e batendo a porta ao sair. Silas costumava fazer isso o tempo todo. Ele ficava bravo, saía furioso, e eu invariavelmente me pegava rastejando de volta para ele, pedindo desculpas por qualquer afronta que o tivesse irritado. Todos ao meu redor diziam que eu não tinha amor próprio, que estava manchando o nome Harrington. Mas eu não me importava. Eu adorava ver Silas feliz. Porque quando sorria, tinha uma semelhança impressionante com o homem que amei a vida toda, aquele que eu nunca mais veria. Naquela noite, entrei em um sono profundo e tranquilo, sentindo como se o mundo tivesse derretido. Quando a manhã chegou, desci as escadas, ainda envolta nos restos dos meus sonhos, apenas para encontrar Silas relaxado na sala, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Ele agia como se o ar entre nós fosse perfeitamente normal, uma fachada que parecia ao mesmo tempo inquietante e familiar. Enquanto me acomodava na cadeira, ele guardou o celular casualmente no bolso, lançando um olhar rápido na minha direção. A Willa vai se formar em breve. Estou providenciando para ela estagiar no seu departamento, anunciou, em tom casual, mas as implicações estavam longe disso. Ah, clássico Silas. Ali estava ele, estendendo uma oferta de paz, mas não para mim, e sim para ela. Parei, considerando suas palavras. Claro. Peça para ela enviar o currículo. Se parecer sólido, ela pode fazer uma entrevista com o RH. Se passar, pode começar. Respondi, tentando manter a voz firme, embora um lampejo de irritação tenha surgido em mim. Notei uma tensão no maxilar de Silas, um sinal claro de que eu tinha tocado em um ponto sensível. Você está falando sério? A empresa nem está aceitando estagiários. Onde ela deveria fazer a entrevista? Ele retrucou, em tom incrédulo. Então ele estava ciente da situação da empresa. Ficou claro que ele queria se colocar como herói, concedendo um favor a Willa enquanto me colocava no papel de vilã, como se eu estivesse abusando da minha autoridade. Então ela pode esperar até depois da formatura, retruquei, com firmeza. Quando tiver um currículo de verdade, pode se candidatar como todo mundo. Raramente eu me mantinha firme contra Silas. Foi um movimento pouco característico para mim. Ele pegou o garfo e o bateu na mesa com força, o som ecoando ao nosso redor. Mas recusei encontrar seu olhar, determinada a manter a compostura. 3 dias depois, para minha surpresa, Willa apareceu mesmo assim,
sua presença sendo um testemunho de quanto Silas realmente se importava com ela. Naquela sexta-feira, a empresa realizou seu jantar mensal, um evento do qual eu não podia escapar como gerente. Uma das minhas colegas se inclinou mais perto, a preocupação estampada no rosto. Como está seu estômago? Você está bem? Dispensei-a com um gesto. Estou bem, de verdade. De repente, um grito ecoou do outro lado da sala, chamando a atenção de todos. Eles haviam iniciado um jogo de verdade ou desafio, uma tradição peculiar que sempre despertava empolgação. Willa tirou uma carta de desafio, sua empolgação palpável. Beije a bochecha da quinta pessoa à sua direita. Ela leu em voz alta, a voz tingida de travessura. Todos começaram a contar, a expectativa pairando no ar. A quinta pessoa acabou sendo Silas. Ele se deitou no sofá, com o comportamento relaxado, mas o silêncio dizia muito. A sala ficou em silêncio, a tensão se tornando mais densa enquanto todos reconheciam a conexão não dita entre eles. Uma alma corajosa tentou amenizar a situação. Vamos, não faça ela fazer isso. Vamos seguir em frente. Mas Willa interrompeu, sua determinação evidente. Não, não posso quebrar as regras. Eu aceito a punição. Seus olhos brilhavam com uma mistura de empolgação e vulnerabilidade enquanto ela olhava para Silas. Sou alérgica a álcool, mas vou beber, para provar que estou falando sério. Antes que ela pudesse levar o copo aos lábios, Silas já estava de pé, segurando seu rosto com delicadeza, puxando-a para um abraço e depositando um beijo suave em sua bochecha. Então ele voltou para o lugar ao meu lado, dizendo casualmente: Continue. A sala ficou em silêncio, todos congelados, sem saber o que fazer a seguir. Um dos meus colegas, tentando restaurar alguma normalidade, virou-se para mim com uma pergunta. Quem foi seu primeiro amor? Um entendimento coletivo tomou conta do grupo, enquanto todos pareciam assumir que era Silas, ou pelo menos era nisso que acreditavam. Afinal, eu tinha colocado meu coração e alma nele, gastando generosamente sem pensar duas vezes, até suportando queimaduras do fogão enquanto cozinhava para ele, apesar de ser novata na cozinha. Israel Reddit. Baixei o olhar, sentindo o peso das expectativas deles. Eu bebo, disse, minha voz mal passando de um sussurro. Minha colega segurou minha mão. A preocupação dela era palpável. Vamos, Silas, ajuda ela. Ela não está se sentindo bem. Silas girou a bebida no copo, um sorriso maroto brincando nos lábios. A gerente Harrington sabe se virar. Uma bebida não é nada para ela. Respondeu em tom provocativo e cortante. Meu estômago se revirou em resposta, mas mesmo assim bebi de uma vez, forçando a bebida a descer apesar do desconforto. Foi minha colega de trabalho que percebeu primeiro que algo estava errado. Ela abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, Willa soltou um suspiro dramático. Silas, acho que estou tendo uma reação. Não consigo respirar. Num instante, Silas entrou em ação, jogando a jaqueta sobre os ombros dela e apressando-a para fora da sala, deixando o caos para trás. Minha colega também se levantou, a voz carregada de urgência. Silas, pode deixar a Eves no caminho? Ela... Fiquei de cabeça baixa, sem vontade de intervir. Você não vê o que é mais urgente? Peça para alguém ficar com ela. Ele disparou com frustração evidente. As pessoas começaram a se dispersar, o clima mudando enquanto saíam rapidamente. Esperei até a dor no estômago diminuir. Depois voltei para casa, sentindo o peso da noite me pressionando. Ao entrar, encontrei Silas sentado no sofá, envolto na escuridão. Pela primeira vez, ele realmente me esperou. Algo incomum que foi estranhamente perturbador. Avis, você é uma mulher adulta. Por que ainda está agindo como uma criança e implicando com alguém mais jovem? Cadê sua consciência? As palavras dele me pegaram de surpresa, e eu o encarei, genuinamente confusa. Então percebi. Ele acreditava que eu tinha orquestrado toda a cena para humilhar Willa. É mesmo isso que você pensa de mim? Perguntei, com a voz tremendo levemente. Eu havia dado tudo a Silas, meu coração, minha alma. Se ele tivesse pedido, eu teria arrancado meu coração do peito e entregado a ele sem hesitar. Antes que pudesse responder, uma voz surgiu atrás dele, cortando a atenção. Silas, isso está bom? Girei sobre o calcanhar, o ar do quarto carregado de tensão. Willa estava emoldurada na porta do quarto, uma visão constrangedora no meu pijama, as mãos se torcendo nervosamente, como se o tecido tivesse sido forçado. A visão dela com minhas roupas me causou um arrepio. A pele de Silas perdeu a cor, sua expressão mudando para descrença enquanto ele atravessava a sala em 2 passos rápidos. Por que você está usando isso? Ele exigiu, a voz carregada de confusão e irritação. Eu comprei novos para você. A voz de Willa diminuiu para um sussurro, quase inaudível. Os novos são tão bonitos. Eu não queria desperdiçá-los, respondeu, baixando o olhar para o chão, como se o simples ato de usar meu pijama fosse um crime. E esses estilos já estão meio ultrapassados mesmo, então peguei um, acrescentou, em tom defensivo, mais suave. Então ela voltou seus olhos para mim, a inocência em sua expressão quase desarmante. Posso usar isso, Avis? Prometo que vou lavar depois, implorou, a voz carregada de um toque de desespero. Em circunstâncias normais, eu teria reagido de forma diferente, talvez com uma resposta afiada ou um olhar feroz. Eu teria reivindicado meu lugar ao lado de Silas, lembrando-a de que ele era meu, e que, se ela usasse ultrapassar qualquer limite novamente, eu garantiria que se arrependesse.
Mas naquele momento, Silas se colocou à frente dela, antecipando minha reação, como se pudesse protegê-la da tempestade que se formava dentro de mim. Ainda assim, para surpresa dele, apenas sorri. Pode ficar com ele, pode ficar com o quarto também. Não quero nada que alguém tenha usado. É sujo, disse, com uma indiferença casual que mascarava a turbulência interior. Com isso, empurrei a porta do quarto de hóspedes e entrei, apreciando a solidão que ele oferecia. Silas estendeu a mão, tentando agarrar meu braço, mas seus dedos erraram o alvo, deslizando pelo ar enquanto eu me afastava. O tempo passou, e eu me perdi em pensamentos, o silêncio do quarto me envolvendo. De repente, ouvi a maçaneta girar, e Silas entrou, sua presença preenchendo o espaço enquanto se aproximava, desesperado para se explicar. Eu a levei ao hospital esta noite. Começou, a voz baixa e sincera. Descobri que a mãe dela acabou de morrer. O pai dela não se importa com ela. Ela nem consegue pagar o aluguel. Suas palavras pairaram no ar, pesadas. Quando eu a vejo, eu me vejo, continuou, um lampejo de vulnerabilidade cruzando seu rosto. Eu também vim do nada, só quero ajudá-la. Ela vai ficar aqui até receber o primeiro pagamento, depois vai embora. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Ela é meio perdida, um pouco ingênua. Às vezes pede desculpas, mesmo quando não tem culpa. Então... Para de implicar com ela, tá? O jeito que ele falava me fazia sentir como a madrasta malvada de um conto de fadas, enquanto Willa era a inocente esperando ser salva. Tudo bem, respondi em tom seco, mas estava claro que Silas não tinha terminado. Era como se uma batalha interna rugisse dentro dele, algo corroendo sua consciência. Ele me puxou para seus braços, inclinando-se para me beijar, mas reagi instintivamente, empurrando-o para fora da cama. Ele caiu no chão com um baque surdo, a frustração transbordando enquanto socava o colchão. O que há de errado com você? Você ainda está irritada por causa do bolo? Tudo bem. Quando eu tiver tempo, refaço. Não é isso, interrompi. O bolo nunca foi sobre ele. Por que eu ficaria chateada com algo tão trivial? Você disse que não queria mais que eu te controlasse. Então terminei. Você está livre agora, afirmei, a voz firme, embora por dentro tudo estivesse em turbulência. Achei que aquilo seria o fim, mas então Silas perguntou. Por quê? Esfreguei as têmporas, tentando aliviar a dor que começava a surgir. Finalmente encontrei as palavras. Porque eu não tenho mais dinheiro. A verdadeira filha dos Harrington voltou. Fui deixada de lado. Não posso mais te pagar. Nesse momento, uma batida suave ecoou na porta, seguida pela voz tímida de Willa, tremendo. Silas, você está aí? Acho que ouvi algo perto da janela. Estou com medo. Sem hesitar, Silas se levantou, sua postura mudando completamente. Não se preocupe, estou indo, respondeu, a voz suavizando enquanto caminhava até a porta. Lá fora, eu podia ouvir a troca entre eles, o calor da conexão evidente mesmo através da porta fechada. Por que você está descalça? Está frio, disse ele gentilmente. Não há fantasma. Vá dormir. Estou com você. Ele a tranquilizou. E senti uma pontada de algo, talvez ciúmes. Na manhã seguinte, acordei cedo, a luz entrando pela janela. Ao abrir a porta, fui recebida pela visão de Willa agachada, tentando calçar um par de sapatos. Meus saltos vermelhos, o primeiro presente que Silas me deu. Eles eram um pouco grandes para mim na época, mas eu os usava com orgulho, como um símbolo de algo especial. Willa se levantou, cambaleando levemente ao andar com eles, os saltos batendo no chão, e senti uma mistura de emoções girando dentro de mim enquanto a observava. No momento em que a clareza me invadiu, uma onda de fúria tomou conta de mim. Com uma determinação súbita e feroz, agarrei o delicado colar que adornava seu pescoço e o puxei com força. Willa soltou um grito agudo, as mãos voando instintivamente para a garganta enquanto cambaleava para trás, buscando refúgio atrás de Silas, seu protetor naquele momento. Num instante, Silas reagiu, empurrando-me com tanta força que minha lombar colidiu brutalmente com o canto da mesa. A dor aguda me trouxe de volta à realidade, dissipando a névoa de raiva que nublava minha mente. Estendi a mão, palma aberta, minha voz firme, mas carregada de urgência. Me dê o colar. A expressão de Silas era tão gélida quanto uma noite de inverno, os olhos semicerrados em desafio. Você disse que tinha parado de tentar me controlar. Então, o que eu faço com meus pertences é problema meu, não é? Meu coração disparou. Eu criei aquele colar. Ele me pertence, e tenho todo o direito de recuperá-lo. A tensão no ar era palpável. Eu sentia meu temperamento à beira da explosão. As palavras de Silas se tornaram um borrão, abafadas pelo batimento acelerado do meu coração. Tudo bem. Fique com o colar. Mas você deve devolver o anel que está preso a ele. Ou juro que vou garantir que seu precioso protegida desapareça desta cidade para sempre. A ameaça pairou no ar, pesada. Talvez eu não tenha mais os Harrington me apoiando, mas eles ainda vão me conceder esse único favor. É tudo uma questão de aparência. Quando a última sílaba escapou dos meus lábios, ouvi o som inconfundível de metal batendo no chão. O pequeno anel quicou pelo piso, parando perto da perna da mesa, um símbolo pequeno, mas significativo, do nosso relacionamento turbulento. Willa ergueu o queixo com desafio, como se eu tivesse ferido seu orgulho. Pronto. Está satisfeita agora?
Agachei-me, peguei o anel, limpei a poeira que o cobria e o guardei no bolso. Uma pequena vitória em meio ao caos. Depois, fui para o meu quarto e enfiei minhas coisas às pressas em uma mala, meu coração acelerado por uma mistura de raiva e incerteza. Quando me dirigi à porta, Silas deu um passo em minha direção, mas Willa rapidamente segurou seu braço, a voz firme. Silas, deixa ela se acalmar. Ela está chateada agora. Silas hesitou, preso em uma confusão, sem saber como lidar com a tempestade entre nós. Eu nunca tinha realmente ido embora antes. Sempre encontrava o caminho de volta, mesmo depois de ele me despedaçar com suas palavras. Willa desapareceu no quarto e voltou momentos depois com uma pilha de fotografias. Olha, disse, colocando-as nas mãos de Silas. A Vis te ama profundamente. Ela só está tentando te assustar. Confia em mim, ela vai voltar. O polegar de Silas deslizou por uma das fotos, um pequeno sorriso surgindo enquanto lembranças passavam por sua mente. Ela nem sempre foi assim, murmurou, com um toque de nostalgia. A expressão de Willa suavizou, e ela mordeu o lábio, escolhendo as palavras com cuidado. Isso é coisa do passado. Eu também sou mulher, entendo o que ela está sentindo. Quando você estava lutando, ela se sentia no controle. Mas agora, com a verdadeira filha Harrington de volta, ela perdeu esse poder. Você teve sucesso, e isso a assusta. Ela está em pânico. Silas refletiu sobre suas palavras, as peças começando a se encaixar. Meu comportamento estranho realmente começou após o retorno da verdadeira filha Harrington. Continue, ele incentivou curioso. Willa tirou um pedaço de papel dobrado entre as fotos, revelando minha caligrafia, planos de casamento, esboços de vestidos, ideias para o local. Cada detalhe meticuloso que eu havia sonhado estava ali, um testemunho das minhas esperanças. Silas encarou as anotações, sua expressão mudando, os cantos da boca se curvando em um leve sorriso. Willa se inclinou, a voz em um sussurro conspiratório. Viu? Ela está se fazendo de difícil. Ela vai voltar. Você só precisa fazer ela sentir que está te perdendo. Dá um susto nela. Faça ela acreditar que, se não voltar logo, vai te perder para sempre. O olhar de Silas voltou para as anotações, páginas cheias de planos nos quais eu havia colocado meu coração como uma adolescente apaixonada. Ele deixou os papéis de lado e assentiu lentamente, como se finalmente entendesse. Certo, agora entendo. Com um novo senso de propósito, terminei minhas tarefas no escritório e peguei a passagem aérea que meus pais me enviaram. Enquanto isso, minhas redes sociais foram inundadas por publicações de Silas e Willa. Xícaras de café combinando, jantares íntimos à luz de velas e closes dos dedos entrelaçados, adornados com anéis combinando, pintavam um quadro que feria meu coração. Quando pensei em desligar o celular, um número desconhecido apareceu na tela. A curiosidade falou mais alto e eu atendi. Era Silas. Quando você volta? Sua voz estava tensa, como se tentasse se controlar. Escuta, se você voltar e agir como antes, talvez eu considere levar isso a sério, a longo prazo. Ao fundo, ouvi seus amigos rindo, vozes cheias de empolgação. Avis, parabéns, você finalmente conseguiu. Israel Reddit. Volta logo antes que alguém roube ele. Um longo silêncio me envolveu, o peso das palavras caindo sobre mim. Alguém do lado de Silas pareceu confuso. Ah, ela ficou sem palavras de felicidade? Sem palavras era pouco. Olhei para o rosto familiar à minha frente, tão dolorosamente reconhecível, e senti minha garganta se apertar, como se estivesse sufocando. Ele me olhava, os lábios se movendo, mas sua voz parecia distante, irreal, como um eco de outra vida. Avis, senti tanto a sua falta. Do outro lado da linha, Silas finalmente percebeu a gravidade da situação. Sua voz ficou afiada, carregada de urgência. Avis, onde diabos você está? Quem é esse? Por que ele tem voz de homem? Assim que a ligação terminou, senti uma onda de descrença me invadir. Arranquei o chip do celular e o joguei no lixo, com uma força que refletia meu turbilhão interior. Inclinei-me e belisquei minha coxa com tanta intensidade que uma ardência aguda atravessou meu corpo, numa tentativa desesperada de confirmar que aquilo não era fruto distorcido da minha imaginação. Caspian Stellan estava diante de mim, um sorriso suave nos lábios, sua presença uma âncora reconfortante, ainda que desconcertante, na tempestade de emoções que girava dentro de mim. Ele permaneceu em silêncio, apenas esperando, dando-me espaço para processar a realidade impossível à minha frente. Foi nesse momento que perdi a compostura. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes e implacáveis, antes mesmo que eu conseguisse reunir forças para expressar meus pensamentos. Seus pais me disseram que você estava morto! Todo mundo disse que você estava morto! Então vocês estavam mentindo para mim esse tempo todo, não estavam? Minha voz falhou, cada palavra carregada de traição e dor. Os olhos de Caspian também brilhavam, refletindo minha angústia. Ele estendeu a mão, o polegar roçando minha bochecha para enxugar as lágrimas. É uma longa história, disse suavemente, quase em um sussurro. Te conto tudo quando chegarmos em casa. Com um movimento rápido, ele pegou meu celular e jogou no lixo, o som seco ecoando como um ponto final. Esta é sua casa agora, declarou com firmeza. Ninguém vai te expulsar. Naquela noite, o sono me escapou como algo inalcançável.
Eu me revirava na cama, despertando a cada poucos minutos, o coração acelerado, precisando confirmar que ele ainda estava ali, que era real. Toda vez que abria os olhos, lá estava ele. Caspian, acordado, me observando com uma intensidade que fazia meu coração disparar. Ele segurava minha mão com firmeza, ancorando-me no caos dos meus pensamentos. Dorme, Avis, murmurou, a voz suave como uma canção de ninar. Estou bem aqui. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente consegui descansar o suficiente para pensar com clareza. Foi então que Caspian começou a desfazer os nós de sua história. Ele contou sobre o acidente, sobre como foi declarado morto em uma reviravolta trágica do destino. Mas havia uma esperança. Um amigo de seus pais, um brilhante neurocientista, acreditava que ainda existia uma chance, por mais arriscada que fosse. A cirurgia foi um sucesso, mas teve um preço. Caspian perdeu todas as memórias, tornando-se uma folha em branco onde nossa história deveria existir. Levou 5 longos anos para recuperar a maior parte do passado, mas eu continuava sendo apenas um vazio em sua mente. Seus pais acharam que talvez fosse melhor poupá-lo da dor, mas o destino interferiu. Por acaso, ele encontrou um vídeo antigo nosso juntos e, de repente, tudo voltou. Mesmo sem estar completamente recuperado, ele voltou para mim. Meus pensamentos vagaram até Silas, e uma onda de culpa apertou meu peito. Não conseguia encarar Caspian, o peso do meu segredo se impondo entre nós. Mas ele já entendia. O pânico tomou conta de mim e comecei a falar rápido, atropelando as palavras. Eu não tive escolha, tá bom? Depois que você se foi, mesmo quando eu ficava sentada no meu quarto, às vezes eu queria pular pela janela. Mas não consegui. Meus pais só tinham a mim naquela época. Respirei fundo, deixando tudo sair. Quando conheci o Silas, Deus, eu o odiava no começo, porque ele se parecia muito com você, e isso doía, mas depois percebi que ele não era você. Estar perto dele fazia a dor diminuir por alguns minutos. Então eu o usei, tá? Era só isso. Juro. Sempre foi isso. Uma ferramenta, nada mais. Levantei a mão, como se estivesse prestando juramento, desesperada para que ele acreditasse em mim. Caspian permaneceu em silêncio por um longo tempo. Meu coração disparava enquanto eu apertava sua mão, a ansiedade percorrendo meu corpo. Ele então segurou meu pulso com suavidade e passou os dedos pelo meu cabelo, um gesto que me levou de volta à nossa infância. Você o ama? Perguntou, quase em um sussurro. Balancei a cabeça com força, tanta que meu pescoço doeu. Se pudesse girar como o de uma coruja, teria feito isso só para deixar claro. Um leve sorriso surgiu no rosto de Caspian. Ele tocou meu nariz com o dedo, num gesto íntimo e familiar. Então corte ele completamente, disse, agora com um tom mais firme. De agora em diante você é minha, só minha. Num impulso, joguei os braços ao redor do pescoço dele, segurando-o como se fosse meu único apoio. Já fiz isso. Sempre foi só uma transação. Eu só te amei. Mesmo que o próprio rei do inferno aparecesse agora, eu diria a mesma coisa. A risada de Caspian preencheu o ambiente, leve e sincera, dissipando a tensão. Você esperou tanto por mim, disse, a voz suavizando. Desculpa. Balancei a cabeça novamente, com ainda mais força, como se pudesse afastar aquele pedido de desculpas. Então ele acrescentou. Amanhã vamos ver seus pais. As palavras ficaram no ar, enquanto uma mistura de expectativa e medo se formava dentro de mim. Parecia que meus pais tinham decidido sair de férias, aproveitando a companhia da chamada filha de verdade. Como resultado, meus planos cuidadosamente elaborados foram desfeitos, deixando-me presa em uma situação que eu não esperava. Em vez de me entregar à minha própria fuga, acabei acompanhando Caspian ao hospital para uma consulta de acompanhamento. O cheiro estéril de antisséptico pairava no ar, misturando-se aos sons distantes de máquinas e vozes abafadas. Foi nesse ambiente clínico que inesperadamente cruzei com Silas. A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Quem mandou você desistir? Você simplesmente abandonou tudo. Onde você esteve esses dias? Por que seu celular está desligado? As perguntas vieram em sequência, rápidas demais para que eu respondesse qualquer uma. Fiquei tão surpresa que nem sabia por onde começar. Mas Silas não tinha terminado. A frustração irradiava dele. Estou te dando uma última chance. Fui gentil o suficiente para vir te procurar pessoalmente, então não me force. O tom era severo, quase desesperado. A confusão girava na minha mente. Por que você viria me procurar? Eu já disse, não tenho mais dinheiro. Nosso acordo acabou. Minha voz saiu firme, apesar do turbilhão dentro de mim. O aperto dele no meu pulso se intensificou, doloroso. Estremeci. O olhar que ele me lançou era de pura incredulidade. Acabou? 5 anos juntos foi só um acordo para você? Sua voz estava baixa, carregada de raiva. Encontrei seu olhar sem hesitar. A resposta era óbvia. Silas soltou meu pulso e recuou, como se tivesse sido repelido. Sim, você tem razão. Foi só um acordo, disse friamente. Por que eu perderia 5 anos com alguém tão mimada, ciumenta, cruel e infantil? Nesse momento, Willa surgiu correndo, os saltos ecoando pelo corredor. Silas, sua febre está alta. Vamos para casa. Foi então que percebi o quanto ele estava pálido. Ele realmente parecia doente. Silas encontrou meu olhar e, de repente, puxou Willa para si, beijando-a bem na minha frente. Foi um gesto bruto, deslocado naquele ambiente de hospital.
Senti uma pontada no peito, talvez ciúmes. Willa hesitou por um instante, mas então correspondeu, envolvendo os braços no pescoço dele. Quando se afastaram, Silas me lançou um olhar carregado de desprezo, um sorriso arrogante surgindo. Não se iluda, Avis. Você não é especial, não é insubstituível. Willa é 100, não, 1000 vezes melhor que você. Para minha própria surpresa, senti alívio. Por um segundo, temi que ele tentasse se agarrar a mim, e isso teria sido muito pior. Silas entrelaçou os dedos com os de Willa e saiu sem olhar para trás. A porta bateu com força, ecoando pelo corredor. Fiquei parada, em silêncio. Dentro do carro, Silas apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Por que seu plano não funcionou? Willa, visivelmente nervosa, respondeu. A Vis é rica. Talvez só esteja se fazendo de difícil para você correr atrás. Você não viu os voos dela? Ela nem saiu do país. Isso significa que mudou de ideia porque não consegue te deixar. Silas bateu a mão no volante, fazendo a buzina soar. Então por que eu falei tudo aquilo agora? Willa tocou os lábios insegura. Mas você não disse nada errado. A Vis é mimada, ciumenta e... Ela parou no meio da frase ao encontrar o olhar dele. Não fale dela assim, disse Silas baixo, mas firme. Não quero ouvir mais nada contra ela. Israel Reddit. Os olhos de Willa se encheram de lágrimas, mas ela apenas assentiu. Silas a deixou em casa, mas não voltou para o próprio apartamento. Em vez disso, dirigiu até a casa de Marcus, precisando de respostas. Quando entrou, encontrou o amigo de ótimo humor. Cara, parabéns! Espera, vocês ainda não se acertaram? Isso não faz sentido. A Ave sempre correu atrás de você. Ela não iria embora de verdade. Eu fiz de tudo. Silas rebateu, andando de um lado para o outro. O que mais eu devia fazer? Marcus cruzou os braços. O que exatamente você fez? Silas contou tudo, desde a briga até a cena no hospital. Marcus levou a mão à testa. Você enlouqueceu. 5 anos com ela e nunca assumiu publicamente. Nem uma vez. Aí, poucos dias depois de conhecer a Willa, começa a apostar jantar romântico. Beijo? Anel combinando? Ele balançou a cabeça, incrédulo. A Aves praticamente implorou por um pedido de casamento por anos, e você nunca fez isso. Ela esperou 5 anos. E você dá um anel para outra? Se eu fosse ela, também nunca te perdoaria. Naquele instante, algo pareceu se encaixar na mente de Silas. Não era à toa que ela tinha reagido daquele jeito ao ver o anel no dedo de Willa. Ele deu um tapinha no ombro de Marcus. Agora eu sei o que fazer. Marcus se animou. Finalmente, qual é o plano? Silas se levantou, uma confiança renovada no olhar. Eu não a amo. Mas já se passaram 5 anos. Melhor ficar com ela do que começar do zero com outra pessoa. Marcus ficou em choque. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Silas já estava saindo, decidido. Nunca imaginei que cruzaria o caminho de Silas novamente, não depois de tudo o que aconteceu. Enquanto eu estava sentada ali, esperando meu pedido, ele apareceu de repente, deslizando para o assento à minha frente com um buquê enorme nas mãos, como se tivesse saído de uma comédia romântica. Assustada, quase deixei o celular cair e lancei um olhar rápido para o banheiro. Por favor, que Caspian ainda esteja lá dentro, pensei. Você pode só me deixar em paz? Por favor? Minha voz mal passou de um sussurro, carregada de irritação e incredulidade. Por um instante, Silas pareceu surpreso, a expressão vacilando. Mas logo empurrou as flores na minha direção, como se aquilo resolvesse tudo. Escuta, eu e a Willa, foi tudo encenação. Cada parte disso. Então pode parar com esse teatro. As palavras eram firmes, mas havia tensão no maxilar dele, incerteza nos olhos. E se você quiser um anúncio de noivado ou algo assim, tudo bem. Eu faço isso. Feliz agora? Eu já tinha me desligado. Minha única preocupação era fazê-lo ir embora. Silas olhou para o cardápio à minha frente, franzindo a testa. Por que você pediu tudo isso? Eu não como nada disso. Antes que eu respondesse, alguém tocou seu ombro. Você está no meu lugar. Silas se virou e seu rosto congelou. A semelhança era inegável. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, embora Caspian tivesse uma presença completamente diferente. A confusão rapidamente virou raiva. Você está falando sério, Avis? Contratou uma cópia minha? O desprezo na voz dele era evidente. Caspian sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Cópia. A Vis e eu crescemos juntos. Eu sou o único namorado dela. Você foi só um substituto enquanto eu estava fora. Então, quem é a imitação aqui? Ele tirou um talão de cheques com calma, abriu e clicou a caneta. Diga seu preço. A reação de Silas foi imediata. Ele arrancou o cheque e o rasgou em pedaços. Cala a boca! Os olhos dele correram pelo ambiente até pararem no meu colar. Você está fazendo isso por causa da Willa, não é? Se não se importa comigo, por que ainda usa meu anel? Fiquei em silêncio, o coração acelerado. Você é cego? Eu fiz aquele anel para ela. As memórias vieram de uma vez. Silas havia feito um anel para mim quando eu perdi o que Caspian me deu. Eu desenhava aquele anel todas as noites, com medo de esquecer. Ele achava aquilo ridículo. Um dia, jogou um anel para mim. Aqui. Agora para com isso. E não cria expectativa, não significa nada. Depois,
encontrei o anel original de Caspian escondido na minha mala. O de Silas? Eu não sabia onde estava. Talvez tivesse dado para alguém. Talvez perdido. Talvez jogado fora sem pensar. Eu realmente não lembrava. O rosto de Silas perdeu a cor enquanto ele interpretava meu silêncio. Seus dedos apertaram a mesa com força. Caspian pegou o buquê como se fosse algo contaminado, afastou uma pétala e jogou tudo no lixo. Rosas? Sério? A Viz gosta de magnólias. Ela nunca te contou? Ou você nunca se importou em perguntar? Silas abriu a boca, mas não disse nada. Lembrei do dia em que ele perguntou minha flor favorita. Era dia dos namorados. Ele disse que compraria flores só para evitar que eu ficasse grudada. Eu, sem me importar, respondi qualquer coisa. Rosas. Caspian segurou minha mão, sinalizando que era hora de ir. Foi então que Silas avançou, agarrando-o pela gola, o punho erguido. Não pensei. Apenas me joguei na frente de Caspian. O soco atingiu minha bochecha. Por um instante, tudo ficou branco. Silas congelou, horrorizado. O que há de errado com você? Ele tentou me ajudar, mas afastei sua mão com força. Já acabou? Agora você tem a Willa, sua substituta barata. Silas ficou imóvel, percebendo o que eu tinha ouvido. Espera, não é isso. Eu não quis. Um chute de Caspian o interrompeu. Silas foi lançado para trás, batendo contra uma mesa, cadeiras se espalhando pelo chão. Não me deixe te ver de novo. Essas palavras pairaram no ar, pesadas de finalização. A última coisa que eu disse a Silas antes de Caspian me levar embora em seu carro, o motor roncando como uma fera ansiosa para escapar da tensão que pairava atrás de nós. Quando chegamos em casa, meus pais adotivos nos receberam com um alívio palpável ao verem a aparência mais saudável de Caspian. Era como se tivessem prendido a respiração, esperando por aquele momento. Sem hesitar, Caspian caiu de joelhos, a testa tocando o chão em um gesto de profundo respeito e compromisso. Repetiu isso 3 vezes, cada reverência uma promessa silenciosa. Eu cuidarei da Avis a partir de agora. Onde quer que eu esteja, será a casa dela, declarou, com a voz firme, mas cheia de emoção. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis, o incômodo evidente, mas assentiram rapidamente, como se tentassem se convencer da verdade nas palavras dele. Claro, claro, respondeu minha mãe, com a voz um pouco trêmula. Caspian continuou, com o olhar firme. Eu cresci ao lado de vocês dois. Sempre respeitei vocês. Mas então veio a ponta afiada da realidade. A Viz não é sua filha biológica. Vocês sabem disso. Eu sei disso. Ela sabe disso. Todo mundo sabe disso. Uma vidente disse que ela era um amuleto da sorte para guiá-los até sua filha de verdade. Mas se vocês escolheram criá-la, esse compromisso não deveria ter sido para a vida toda? A verdade é que nossas famílias sempre foram vizinhas. Mas no mundo dos negócios, os Harrington dependiam muito dos Stellans para lidar com conexões que não tinham. E assim, ninguém ousou levantar a voz em protesto. Vocês sabiam que Avis não era saudável, disse Caspian suavemente, suas palavras cortando o ar como uma faca. E ainda assim a mandaram para o exterior sozinha. Foi porque ela não era mais útil para vocês? 20 anos criando ela. E agora estão apenas apagando tudo como se não tivesse significado nada? Meus pais suspiraram profundamente, o peso das decisões os pressionando. Devemos muito à nossa filha de verdade, disse minha mãe, com a voz quase um sussurro. Não tínhamos escolha. Caspian, no entanto, não esperava que eles fizessem as pazes comigo. Isso estava claro. Tudo bem, disse ele com tom resoluto. Então eu cuidarei dela a partir de agora. Enquanto caminhávamos de volta, as ruas pareciam familiares, mas distantes, cada passo ecoando a infância que compartilhamos. Eu sabia desde pequena que não era filha biológica dos Harrington. Eles me amavam. Eu tinha certeza disso. Mas sempre havia uma sombra nos olhos deles, um anseio que parecia me atravessar, procurando a filha que haviam perdido. Numa noite, ouvi eles discutindo, vozes elevadas em frustração e desespero. Não disseram que ela era um amuleto da sorte? Então por que não conseguimos encontrar nossa filha? Ela come nossa comida, mora na nossa casa, e minha filha pode estar sofrendo em algum lugar. Eu odeio isso. Eu odeio tanto. Me encostei na porta, lágrimas escorrendo pelo rosto, enxugando os olhos com força, enquanto lutava para conter meu coração partido. Foi então que avistei Caspian parado quieto ao meu lado, sua presença um bálsamo reconfortante. Ele se sentou comigo encostado na parede, oferecendo apoio silencioso até que as vozes dos meus pais se dissipassem em um silêncio tenso. De volta ao apartamento, Silas encontrou Willa estendida no sofá, vestida com um pijama limpo, os olhos fixos nele como se ele fosse sua última esperança. No momento em que a viu, a irritação cresceu dentro dele, uma onda de frustração invadindo sua compostura. Eu disse para você ir embora. Por que você ainda está aqui? Ele disparou com a voz carregada de impaciência. Willa fez bico, cruzando os braços de forma desafiadora. Os dormitórios dos funcionários estão tão lotados. Não consigo dormir lá, respondeu com um tom suplicante, porém teimoso. Silas olhou para ela, sua voz fria e inflexível. Troque esse pijama. E pare de mexer nas coisas dela. Willa hesitou, sua determinação vacilando por um momento, antes de se lançar sobre ele, envolvendo os braços firmemente em sua cintura. Eu gosto de você, Silas. Eu realmente gosto de você. Fique comigo, então.
A Viz não te ama, mas eu vou, juro que vou. Silas recuou, empurrando-a com uma força que assustou ambos. O que diabos você está tentando fazer? Fique fora da minha vida com a Avis, e arrume suas coisas, você vai embora, agora. A voz de Willa falhou enquanto ela gritava de volta, o desespero inundando suas palavras. Você me beijou, você me segurou, não tem como a Avis voltar depois disso. Se ela realmente te amasse, nunca deixaria outra garota chegar perto de você. Naquele momento, a percepção atingiu Silas como um raio. Ele a agarrou pelo braço, impulsionando-a de volta para o sofá com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Você fez isso de propósito, não foi? Você está tentando nos sabotar esse tempo todo. Os olhos de Willa se arregalaram, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o pânico tomava conta. Eu não fiz isso. Eu estava te ajudando. Ela não te ama. Eu só queria que você visse a verdade. Cale a boca! Silas apontou para a porta, sua voz retumbando. Saia, agora mesmo. Você está demitida. E depois disso, ninguém nesta cidade vai te contratar. Saia daqui. As pernas de Willa cederam, e ela desabou no chão. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Silas a agarrou, arrastando-a até a porta e a empurrou para o corredor. Ele bateu a porta atrás dela, o som ecoando no silêncio que se seguiu. Em seguida, entrou furioso no escritório, vasculhando gavetas e prateleiras como se procurasse algo para acalmar a tempestade dentro de si. Peguei o telefone e liguei para os pais de Caspian, meu coração disparando com uma mistura de empolgação e ansiedade. A conversa fluiu facilmente, como sempre, e logo estávamos discutindo planos que pareciam ao mesmo tempo empolgantes e assustadores. No fim, chegamos a uma decisão que mudaria tudo. O casamento aconteceria no exterior. E se eu fosse completamente honesta comigo mesma? Tive a sensação de que, uma vez que cruzássemos esse limiar, talvez eu nunca mais voltasse. Caspian estava ao meu lado, os dedos entrelaçando meu cabelo, enrolando suavemente uma mecha ao redor do dedo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você vai sentir falta deste lugar? Perguntou, com a voz suave, mas inquisitiva. Quer dizer, você cresceu aqui afinal. Aninhei-me contra o peito dele, o batimento rítmico do coração me acalmando como uma canção de ninar. Pela primeira vez em uma eternidade, encontrei consolo em sua presença. Desde que você esteja comigo, respondi, minha voz mal passando de um sussurro, não me importa para onde vamos. Alguns dias depois, meu celular vibrou com uma ligação recebida de Marcos, um amigo de Silas. Ele parecia urgente, dizendo que precisava da minha ajuda com algo importante e queria se encontrar. Inicialmente hesitei. Meus planos não incluíam encontrá-lo, mas então me lembrei das vezes em que ele me ajudou, quando as coisas saíam do controle. Ele me garantiu, com uma sinceridade difícil de ignorar, que aquilo não tinha nada a ver com Silas. Então, contra meu melhor julgamento, concordei. Grande erro. No momento em que cheguei ao local designado, uma sensação inquietante me invadiu. Foi como se eu tivesse caído em uma armadilha. Lá estava Silas, vestido com um smoking branco impecável, segurando um buquê de flores, parecendo um personagem saído diretamente de uma comédia romântica, delirante e equivocado. Atrás dele, o gramado se transformava em uma cena festiva, adornada com balões vibrantes e tecidos brancos fluidos que dançavam graciosamente na brisa, criando uma atmosfera que deveria ser encantadora. Silas se ajoelhou, estendendo as flores para mim, com um brilho esperançoso nos olhos. Eu organizei seu casamento dos sonhos para você. Sei que foi apressado e não é perfeito, mas isso foi o melhor que consegui fazer com tão pouco aviso. Avis. Talvez não tenhamos começado do pé direito. Talvez as coisas tenham estado difíceis entre nós ultimamente. Mas eu prometo, a partir de agora vou te colocar em primeiro lugar em tudo. Meu coração disparou, mas não do jeito que ele esperava. Virei-me, meu olhar pousando em Marcos, que estava parado, desajeitado ao lado, a culpa estampada no rosto. Você me disse que isso não tinha nada a ver com o Silas, exclamei, com a voz carregada de descrença. Marcos coçou a nuca timidamente, desviando os olhos. Tecnicamente não tem. Ele mudou completamente. Ele é um homem novo. Como se fosse combinado, Silas tirou uma caixa de anel, abrindo-a com um floreio. Avis, eu expulsei a Willa. Nunca dormimos juntos. Eu sei que antes era obcecado demais pelo meu orgulho, mas vou cuidar de você agora. Juro. Instintivamente puxei minha mão para trás, recusando-me a deixá-lo segurá-la. Não, eu sei que não fiz isso perfeitamente. Sei que essa não é a cena do seu casamento dos sonhos, mas só queria te dizer que a partir de agora, vou levar todos os seus desejos a sério. Eu prometo. O absurdo da situação me atingiu como uma onda, e não consegui conter uma risada amarga. Aquela preparação do casamento, aquelas decorações, toda a fantasia que ele estava tentando recriar, nem era para ele. Era uma visão que eu havia criado anos atrás, quando Caspian ainda fazia parte da minha vida, vibrante e cheia de sonhos. Agora, ver tudo isso exposto diante de mim parecia tolo e constrangedor. Meus gostos haviam evoluído, mas ali estava eu, diante de uma relíquia do meu passado. A expressão de Silas mudou, seu rosto endurecendo enquanto a percepção começava a surgir. Marcos ficou ali, sem palavras, preso na teia que ele mesmo criou, sem saber como lidar com as consequências. Um silêncio agonizante nos envolveu, prolongando-se até que Silas finalmente forçou um sorriso, tentando salvar o momento. Tudo bem, então. Na próxima vez,
Da próxima vez vou garantir que tudo fique exatamente como você quer. Gaguejou, o desespero surgindo em sua voz. Chega, Silas, interrompi, com tom plano e inflexível. Eu nunca te amei. Sim, errei ao usar você como substituto do Caspian. Mas eu te paguei. Cada dólar foi para alimentar esse ego frágil que você tanto preza. E além disso, você nunca tornou nosso relacionamento público. Ninguém conhece nossa história. Você não perdeu nada, não foi? Observei enquanto as mãos de Silas começavam a tremer, o peso das minhas palavras afundando. Agora me arrependo. Pena que não existe botão de desfazer na vida, respondi friamente. Com isso, virei-me e me afastei, recusando-me a olhar para trás, sentindo uma sensação de libertação me invadir. Caspian me esperava no aeroporto, sua presença um farol de conforto em meio ao caos. Horas depois, embarcamos juntos no voo, iniciando uma jornada rumo a um futuro distante da bagunça que eu estava deixando para trás. Fim, que Deus te abençoe.